está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Hoje declare todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só Ele é. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Igreja, declare bem forte. Só tu és, só Ele é, só tu és. Não há outro, não há outro como tu, não há, não há outro como tu.
Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Glorifica Ele, glorifica Ele. Só tu és santo, 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 santo. Seja adorado, Senhor. Seja adorado nesta manhã. Nós estamos aqui só para te glorificar, Jesus. Tenha livre acesso sobre este lugar. O Rei está aqui. Glorifica Ele. Glórias e glórias e glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Te louvando, Te adorando. Continua, Deus, dirigindo esse culto. Que Teu Espírito Santo continue tendo plena liberdade de falar, de agir nesta manhã, Pai. Muito obrigado. Fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus 7,15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Depois vamos ler Lucas 21:11. Primeiro vamos ler Mateus 7,15. Mateus 7,15. Mateus capítulo 7, versículo 15 está escrito: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Lucas 21:11. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Podem sentar. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de falar a respeito de dois sinais que antecederão a volta de Jesus. A Bíblia não diz, irmãos, quando Jesus vai voltar. A Bíblia não diz o dia, não diz o mês, nem diz o ano. Não diz. Mas a Bíblia fala de alguns sinais. O próprio Jesus, sermão profético, está lá em Mateus 28, Mateus 21, por aí, Mateus 25, 21, 22, 23, ele fala de alguns sinais que antecederão a sua vinda. Eu queria falar de dois nessa manhã. O primeiro sinal são os falsos profetas. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Jesus disse: cuidado. Então, uma das coisas, irmãos, importantes que nós devemos ter com relação aos falsos profetas é ter cuidado. Devemos ter cuidado. Por quê? Porque os falsos profetas
como Jesus disse aqui, eles se disfarçam de ovelhas. Ou seja, eles usam disfarce. Quem usa disfarce, irmãos, é porque quer se passar desapercebido, sem ser notado. Disfarce serve para isso. O disfarce é para enganar as pessoas. Por isso Jesus diz: tomem cuidado, porque eles virão disfarçados de quê? De ovelhas. O disfarce de ovelhas para andar no meio das ovelhas. Aí eles usam disfarce de ovelhas. Mas eles não são ovelhas. Eles são o quê? São lobos selvagens ou lobos devoradores. Eles não são ovelhas, são lobos. Mas eles usam esse disfarce. Eles não querem que as pessoas os identifiquem como lobos, é claro. Querem que as pessoas, que as ovelhas pensem que eles são ovelhas. Eles querem se passar por ovelhas. Estão no meio das ovelhas. Estamos falando aqui, irmãos, de um grupo de pessoas que não está fora da igreja. Os irmãos estão entendendo o que a gente está falando nessa manhã? Eu não estou falando de um grupo que está fora da igreja. Jesus está falando de pessoas que estão no nosso meio. Por isso Jesus diz: cuidado, porque são pessoas que transitam em nosso meio, porque elas se parecem com ovelhas, se disfarçam de ovelhas. Por isso que temos que ter cuidado com elas, com essas pessoas, esse tipo de pessoas, porque o intuito delas é enganar, é o engano. Nós temos então que ter cuidado. A Bíblia diz, irmãos, que por causa dos falsos profetas, o apóstolo João, ele diz isso, nós temos que examinar e avaliar as coisas. Ele diz lá em 1 João 4:1, vamos ler, meus queridos amigos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. João está advertindo a igreja. Na época dele, na época em que ele escreveu essa carta, muitos falsos profetas já haviam se espalhado por toda parte. Jesus havia predito, Jesus havia falado sobre os falsos profetas, e João agora está dizendo: olha, eles já estão aí, eles já estão espalhados. E aí, qual é a orientação que João nos dá? O que é que João nos diz? Não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ou seja, irmão, não acredite em toda pessoa que diz que é de Deus, ou que prega, ou que ensina sobre Deus. Não acredite. João está mandando nós pormos à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Ele não diz que prova é essa que nós temos que submeter essas pessoas. Ele não entra nessa questão, desse detalhe. Quais são as provas? Está escrito, irmãos, que nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos. Pelos frutos nós vamos conhecer os falsos profetas. Então, uma prova seria os frutos que essas pessoas dão. Porque uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má
dá maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Mas o que importa aqui é que João está dizendo que nós temos que ter cuidado e colocar à prova, examinar, irmãos. Nós temos que ter a Bíblia como referencial, examinar tudo, não aceitar qualquer palavra, qualquer mensagem, qualquer pregação. Tem muitas pregações por aí, muitas palavras, muita gente falando na televisão, nas redes sociais, na internet, muitos cultos online. Aí você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Esse acesso às redes sociais, né? Hoje você pode ouvir mensagem o dia todo sem sair de casa, é ou não é? Você pode, ou na televisão, ou na internet. Você fica o dia todo dentro de casa assistindo só mensagem. Mensagem. Mas tem que ter cuidado, irmãos. Porque os falsos profetas estão por aí. Temos que ter cuidado. Uma outra coisa que a Bíblia fala é que esses falsos profetas, eles realizam milagres e sinais e maravilhas. Vamos ler Marcos 13, 22, 23. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Quem está falando aqui, irmãos? É Jesus. É Jesus. Deus opera, irmãos, sinais e maravilhas? Opera. Mas os falsos profetas também operam? Operam. Por isso nós temos que ter cuidado. Quando Filipe, irmãos, foi evangelizar Samaria, havia lá um homem chamado Simão. Esse homem, irmãos, era chamado o poder de Deus. Olha que coisa. Quando Filipe, o evangelista, chegou em Samaria para evangelizar os samaritanos, havia lá um homem que há muitos anos operava sinais e maravilhas entre os samaritanos, ao ponto dele ser chamado o poder de Deus. Só que não era poder de Deus coisa nenhuma. Era demônios. Simão era um falso profeta, que chegou até a se converter. Não sabemos se a conversão dele foi verdadeira e genuína, mas aparentemente ele se converteu com a mensagem que Filipe pregava. O apóstolo Paulo, quando chegou em Filipos, ele foi seguido durante vários dias por uma jovem que dizia assim: este homem é um homem de Deus. Dizendo para Paulo, apontando para Paulo: este homem é um homem de Deus. Era Deus ali falando? Não. Era uma falsa profetisa. E Paulo repreendeu aquele espírito maligno, aquele demônio que estava naquela moça. Amém, irmãos? Você tem dois exemplos. Dois exemplos para mostrar que os falsos profetas realizam sinais e maravilhas. Mas não vem de Deus esses sinais e maravilhas, vem de Satanás. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado. Tem muito crente que quer ver sinal, quer ver maravilha, e vai atrás de sinal e maravilha. Deus opera, irmãos, sinais e maravilhas. Mas não é porque alguém está operando sinal e maravilha, é que essa pessoa seja de Deus. Tem que ter cuidado, porque às vezes não é Deus que está agindo ali, são demônios. Então sinais e maravilhas não é uma prova concreta de que Deus está agindo em determinado lugar. Irmãos, estão entendendo? Então ter cuidado com isso. Jesus, ele está nos alertando, prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Eles farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo
Ou seja, irmãos, qual é o intento de sinais e maravilhas dos falsos profetas? É enganar os crentes. Mas o crente que conhece a palavra, que está em comunhão com o Senhor, esse não vai ser enganado. Amém? Uma das armas, irmãos, que o anticristo vai usar quando ele vai surgir na terra, para enganar as pessoas, é que ele vai ter o poder de operar sinais e maravilhas. O anticristo, o falso profeta, eles vão ter esse poder, né? O falso profeta vai ter poder de operar sinais e maravilhas, para enganar as pessoas. Então, eles vão enganar muita gente. Mateus 24:11. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então, vão enganar pouca gente ou muita? Muita. Vão enganar muita gente. Não é pouca não, irmãos. É muita gente. Então, vamos estar atentos, irmãos. Uma outra característica desses falsos profetas é que eles falam o que as pessoas querem ouvir. Vou repetir. Os falsos profetas, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Paulo, ele falou isso para Timóteo. Ele disse isso a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 4:3. Vamos ver 2 Timóteo 4:3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Ó, irmãos, esse tempo que Paulo está dizendo que ia chegar, que vai chegar o tempo, diga para quem está ao seu lado, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. As pessoas, irmão, não querem dar mais ouvidos aos verdadeiros ensinos, ao ensino da palavra, não quer mais. Porque, irmãos, muitas vezes esse ensino aqui confronta, é duro, revela o pecado. As pessoas não querem isso. Elas querem ouvir coisas somente boas para elas, que é boa para o eu, para o ego, para a carne. E esses falsos profetas se utilizam disso, desse desejo que as pessoas têm de ouvir somente coisas agradáveis aos ouvidos. Está escrito, irmãos, Paulo está falando. E arranjarão para si uma porção de mestres. É por isso, irmãos, que tem muita mensagem aí hoje de autoajuda. Quem não gosta de ouvir uma mensagem, irmão, de autoajuda? Os livros que mais vendem nas livrarias são livros de autoajuda. As pessoas querem ouvir isso. E quando ouvem uma coisa que desagrada, sabe o que elas fazem? Saem da igreja. Estamos vivendo nessa época, irmãos. Pastor falou alguma coisa que não agradou? Eu vou sair. Eu saio. É assim, irmãos. E aí vão para lugares onde elas vão ouvir coisas boas, onde não se fala de pecado, onde não se fala de arrependimento, onde não se fala de inferno. Porque as pessoas hoje não querem mais ouvir isso, irmãos. É isso que está acontecendo, na realidade é isso. Falam o que as pessoas querem ouvir. E eles têm o cuidado de, por exemplo, só pegar versículos da Bíblia, textos da Bíblia, que não confrontam as pessoas. Só pegam textos da Bíblia, né, que não vão confrontar a pessoa, que não vai exigir nada da pessoa. Eles não falam, por exemplo, daquela condição que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eles não falam sobre isso.
Eles não fazem menção da cruz. Não fazem. De pagar o preço. Eles não falam aquele texto, no mundo tereis aflições, mas tem... Não, aflição não. Né? Irmãos, então está acontecendo isso hoje. E quem prega verdadeiramente a verdade, né, às vezes vai ficando para trás. Porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. E a tendência, irmãos, é piorar, viu? É piorar. É piorar. Não querem mais ouvir a verdade. Não querem mais ser confrontadas com a palavra, irmãos. Teve um dia lá que Jesus confrontou o povo com a palavra, disse lá umas verdades duras para o povo. O que foi que aconteceu? Olha, o povo deu no pé, viu? Aí Jesus disse para os apóstolos, vocês também não querem ir embora? Aproveita e vai embora. E Jesus, irmão, tinha dito, né? Jesus tinha dito assim, olha, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Aí o povo não gostou dessa palavra. O povo gostava quando Jesus dizia, sentem aí que eu vou dar pão, vou multiplicar pão, vou dar o peixe. Aí o povo gostava, irmãos. Mas quando Jesus puxava a rédea, de vez em quando Jesus puxava a rédea, ó, cá, vamos lá. Aí o povo se espinhava. Disseram, duro. É esse discurso. Quem vai poder ouvir isso? Não. Quando Jesus disse, olha, tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, o povo começou a ficar todo espinhado, né? Até 7 vezes dá, mas 70 vezes 7, aí fica difícil. Ó, irmãos. Mas o verdadeiro crente tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Tem prazer, mesmo que a palavra de Deus dê-lhe uma cacetada na cabeça, é isso mesmo. Preciso ouvir mesmo, né? Se vem de Deus, eu aceito, amém, irmãos? Uma outra característica desses falsos profetas é que eles estão interessados no dinheiro das pessoas. Pedro falou isso, apóstolo Pedro, 2 Pedro 2:3. Olha o que é que Pedro fala. Vamos ver todos juntos? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Em sua ambição, irmão, o negócio é dinheiro. Não tem outra razão não. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Então o desejo deles é o dinheiro das ovelhas. É isso que eles querem. E para conseguir o dinheiro, eles vão inventar 1 milhão de coisas. Vão inventar estratégias, vão inventar discursos para pegar o dinheiro das pessoas. Então Pedro está dizendo, por ambição ao dinheiro. Judas, irmãos, ele também fala sobre isso. Na carta que ele escreveu, vamos ver Judas 1, 11, 16. Ele está falando aqui, irmãos, dos falsos profetas, viu? Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão, irmãos? Agora é conhecimento bíblico. Qual foi o erro de Balaão? Balaão, irmãos, era um homem de Deus, a Bíblia diz que ele era profeta de Deus, mas se deixou corromper, se deixou levar, recebeu uma proposta de amaldiçoar o povo de Deus, e aceitou a proposta, porque nessa proposta havia, e muito dinheiro.
E ele tentou amaldiçoar o povo. Tentou, né? Porque contra o povo de Deus não há maldição que pegue. Amém? Tentou 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que ele tentava, o tiro saía pela culatra. Porque aí o povo de Deus era mais abençoado ainda. Mas ele tentou, irmãos. Aí Judas está dizendo, ó, ele se entregou ao mesmo erro de Balaão. Ao mesmo erro. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Cuidado, irmãos. Dado. Porque esses falsos profetas, eles só têm interesse no dinheiro. Outra característica, irmãos, fazem falsas promessas. No primeiro domingo desse mês, dia 1º, não foi? Uma igreja, lá em Porto Alegre, noticiou, botou cartaz na porta da igreja, dizendo assim: imunização, venha domingo, que você será imunizado contra todo e qualquer vírus, bactéria, doença, epidemia, através do óleo consagrado. Só que o Ministério Público deu em cima, né? Acabou a festa. Ô, irmão, né? Olha, que o óleo consagrado ia imunizar a pessoa contra, né? Chikungunya, como é o nome das outras aí? A zika, a dengue, e essa nova agora, sarampo, e a nova agora, né? Coronavírus. Imunização. Ô, irmãos, falsas promessas. Deus pode nos proteger das doenças, com certeza protege, mas nem sempre, irmãos, Ele livra os crentes do que acontece com o não crente. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas, irmãos, são falsas promessas. E essas falsas promessas produzem falsos crentes. Sabia disso? Produzem crentes que são enganados. São falsos crentes. Agora, irmãos, como distinguir? Que é aí que está o problema, viu, irmão? Como distinguir um verdadeiro pastor de um falso pastor? Um verdadeiro profeta de um falso profeta. Você sabe distinguir? Hein? Olha, irmãos, ovelha é um bicho assim muito inocente às vezes, né? Ele não tem... É um animal muito... que é facilmente levado e enganado. Muito. E aí, irmãos, me mandaram... Acho que foi o pastor Giovanni me mandou um artigo do pastor Osmar Ludovico, que eu achei muito interessante. E que eu vou ler isso que ele escreveu. Está aí na multimídia. Como distinguir um pastor verdadeiro de um falso pastor. Vamos ler? Diz assim, ó: pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Assim, muitas vezes, pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem. Isso porque lobos desenvolveram a astúcia técnica de se disfarçar em ovelhas, interessadas no cuidado de outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. No entanto, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam de convívio. Lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas. Lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas.
lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor, lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores se extasiam com o ministério, lobos se aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores sabem orar no secreto, lobos só oram em público. Pastores vivem para suas ovelhas, lobos se abastecem das ovelhas. Pastores são pessoas humanas reais, lobos são personagens religiosos caricatos. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmos e para a instituição. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana, lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam a discrição, lobos se autopromovem. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto, lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino, lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas, lobos perpetuam a infantilização das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas, lobos lidam com técnicas pragmáticas com jargão religioso. Pastores confessam seus pecados, lobos expõem o pecado dos outros. Pastores pregam o evangelho, lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos, lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas comunidades, lobos dirigem igrejas empresas. Pastores pastoreiam as ovelhas, lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe, lobos são primas donas. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo, lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Pastores constroem vínculos de interdependência, lobos aprisionam em vínculos de codependência. Os lobos estão entre nós, e é oportuno lembrar-nos do aviso de Jesus Cristo: guardai-vos dos falsos profetas, que vem a voz disfarçada de ovelhas, mas interiormente são devoradores. Amém? Amém, fraco esse, irmão? Amém? Está dando para distinguir agora? Viu? Ó, fica atento, viu, irmão? Fica atento e não seja uma vítima dos falsos profetas. Eu falei de 2 sinais, né? Eu ia falar de 2 sinais que antecedem a volta de Jesus. Um eu já falei. Qual foi que eu falei? Falso profeta. Sabe qual é o outro que eu vou falar? Epidemia. Olha. Estamos vivendo aí uma pandemia, né? Que parece um pandemônio, mas é uma pandemia. Irmãos, vamos voltar àquele texto, o primeiro que eu li. O primeiro texto que eu li, aliás, foi o segundo, né? Lucas 21:11. Tem alguma coisa nova acontecendo, irmãos? Não. Tem nada de novo acontecendo. Porque Jesus disse lá em Lucas 21:11, vou ler de novo. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e o que, irmãos? Epidemias. Então não há nenhuma novidade. Diga para quem está ao seu lado: não tem nenhuma novidade.
Porque está predito, foi predito por Jesus, que um dos sinais que iriam anteceder a sua segunda vinda seria epidemias. Agora, irmãos, eu estava refletindo essa semana, podia até ser tema de mensagem. O que um vírus pode fazer? Um vírus, viu, irmãos? Que a gente não consegue, é um bichinho pequeno, não se consegue enxergar a olho nu. Presta atenção. Cadê o ser humano cheio de orgulho e vaidade? Pergunta para quem está ao seu lado: cadê o ser humano cheio de orgulho e vaidade? Onde é que ele anda? Sumiu, não foi? Interessante. Interessante. Cadê? Cadê o homem? Cadê a mulher? Tão vaidosos, tão prepotentes, e um bichinho desse tamanho está botando todo mundo para correr. Olha, irmãos, um vírus pode abalar a economia do mundo. O dólar subiu, as bolsas se agitaram, por causa do vírus. Um vírus. Um vírus tem o poder de cancelar eventos, irmãos. Cancela evento. Cancelar evento. Olha, muitos eventos aí no mundo inteiro já foram cancelados. Campeonato de basquete nos Estados Unidos foi cancelado. Os jogos aqui do Brasil estão sendo cancelados ou jogados sem público nos estádios. Um vírus, irmãos, impede as pessoas de viajarem, viu? Gente que estava aí com viagem marcada, não está mais viajando não. 50% das viagens para o exterior, foram canceladas. E quem está fora está voltando para o seu país. Um vírus, irmãos, ele impede as pessoas de irem trabalhar. Na Espanha, na Itália, ninguém está mais trabalhando, todo mundo está dentro de casa. Ninguém mais trabalha lá, irmãos. Um vírus está impedindo as pessoas de se cumprimentarem, de se abraçarem, de se beijarem. Eu nunca pensei, irmãos, que ia ter que dar a paz do Senhor com o pé. A paz do Senhor, a paz do Senhor. E onde é que já se passou isso na cabeça de qualquer crente? Ou assim, né? A paz do Senhor. Ei, irmãos, olha. Um vírus. Um vírus, irmãos, pode fazer esse reboliço todo. Fechando faculdade, escola, museu. Agora, você sabia que existem mais de 3.600 espécies de vírus? A gente está falando de um, né? Existem, irmãos, mais de 3.600 espécies de vírus conhecido. Cadê o sistema de saúde, irmão, dos países do primeiro mundo? Os Estados Unidos aí estão no maior aperrego agora, porque eles não têm um sistema de saúde preparado para esse tipo de situação. A saúde lá, irmãos, é caríssima e não tem atendimento gratuito. Eu queria morar nos Estados Unidos, vá. Mas tenha muito dinheiro para pagar um plano de saúde, muito. Porque lá não tem atendimento gratuito, como tem aqui no Brasil. Lá não tem. Ou a pessoa tem dinheiro lá, ou morre. Se ficar doente, morre. E aí eles estão com a mão na cabeça, tem até hoje, acho que é hoje, lá tá tendo o Dia Nacional de Oração, lá em jejum, hoje nos Estados Unidos. O povo está orando lá, porque se esse vírus chegar forte nos Estados Unidos, e a população lá que não tem plano de saúde é que está com medo, né? O pessoal lá que não tem plano de saúde, que é a maioria lá que não tem plano de saúde, né? Eles estão com medo, porque eles não vão ser atendidos em hospitais dos Estados Unidos, porque só é atendido quem tem muito dinheiro.
Imagine, irmãos, imagine um vírus, né? Isso mostra, irmão, que se Deus quiser acabar com o mundo, Ele manda um cinco pior do que esse que está aí. Hein? Deus decidir acabar com o mundo, não, vou mandar. Como é que eu acabo com o mundo? Posso acabar de várias maneiras. Vou mandar 5 desse aí, pior que esse, e acabo com tudo. Porque a economia da Europa, dos Estados Unidos, Brasil, está refletindo a economia. Bem, irmãos, qual deve ser a atitude do crente? Qual deve ser a nossa atitude? Qual é a atitude do crente? Primeiro, não se alarmar. Amém, irmãos? Se isso já estava previsto na palavra, por que se alarmar? A gente precisa ter medo, irmãos? Vamos ver Mateus 24, 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Amém? Será o fim. Olha, irmãos, um conto, esse é um conto árabe, viu? Diz que um vírus estava indo para Bagdá. Aí um líder religioso perguntou: o que é que você vai fazer em Bagdá? Aí o vírus respondeu: vou matar 10 mil pessoas. Tempos depois, esse homem religioso se encontrou com o vírus e, muito chateado, disse: você disse que ia matar 10 mil pessoas e morreram 100 mil pessoas. O vírus respondeu: olha, eu só matei 10 mil, os outros morreram de medo. Eu só matei 10, os outros foi medo. Olha, irmãos, você é crente ou não é? Pergunta para quem está ao seu lado: você é crente ou não é, meu irmão? Você confia em Deus ou não confia? Amém, irmãos? Ou você já se esqueceu de 2 Crônicas 7,14? Que você conhece de qual eu sei que você conhece. Que havia uma promessa. Tem ou não tem uma promessa ali? Se nós orarmos, buscarmos a face do Senhor. Amém? E o Salmo 121, 7, 8? Vamos ler Salmo 121, 7, 8? Talvez você não saiba. Salmo 121, 7, 8. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, irmãos, a palavra de Deus é para a gente pegar e acreditar e viver nela, viu, irmãos? Então, irmão, não se alarmar. Está tendo muito alarme. Não se alarmar. Porque temos fé, confiamos em Deus, somos crentes. Nós não podemos, irmãos, nós temos que ser diferentes do mundo, nesse sentido, das pessoas que não são crentes. Elas ficam apavoradas, o crente mantém a calma. Amém? Elas ficam desesperadas, o crente não entra em desespero. Porque nós temos um Deus, cremos num Deus Todo-Poderoso. Agora, isso não significa que a gente não vai se precaver. Aí está o outro lado da moeda. Um lado é o desespero, é a afobação, vou morrer. Aí, o outro lado é aquele crente: que álcool gel, nada, o Espírito Santo aqui. Sou crente nos álcool gel, crente confia em Deus. Vá nessa. Aliás, você lavou com álcool gel aí na entrada da igreja? Se não lavou, vá se lavar, viu, meu irmão? Esse álcool gel é ungido. Ele não é 70 não, ele é 100, é tudo. Não, mas eu sou crente, tenho fé. Aí já vai o outro extremo. Aí já é o outro extremo.
não preciso lavar a mão, coisa nenhuma, e tal, 1.000 vão cair do meu lado, 10.000 da minha esquerda, e aí cai todo mundo, mas eu estou aqui. Não, mas peraí. Calma, vá com calma. Devemos ser prudentes como a serpente. O que é que Paulo disse para Timóteo, irmãos? Timóteo, não tome só água, mas beba um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Paulo, recomendando a Timóteo a tomar um pouco de vinho, porque havia, né, o vinho medicinal também naquela época, fazia bem, né? Tinha um poder de cura naquela época, né, irmão? Naquela época. Naquela época era usado. Por causa das tuas frequentes enfermidades. Irmãos, e Timóteo tinha um colega que era médico. Não tinha? Lucas era médico. E por que que... Olha lá, irmãos. Tinha um médico, tinha remédio. Amém, irmãos? Então, devemos ser prudentes como a serpente. Não devemos levar esse assunto a sério, irmãos, né? A sério, é uma coisa que é séria. E aí nós temos que tomar algumas precauções. Você precisa tomar algumas precauções. E as precauções você já sabe quais são, não é verdade? Lavar bem as mãos. Inclusive tem até um vídeo aí, né, que a gente vai passar daqui a pouco, sobre lavar as mãos. Evitar os cumprimentos, abraços e apertos de mão, tá certo? Evite, né? Evite. Eu sei que é difícil, né? Mas evite. Não venha para a igreja se você tiver com sintomas de gripe, viu? Fique na sua casa, meu irmão. Fique na sua casa. Não, mas eu vou porque eu tenho fé. Sim, mas é a fé sua, particular também. Você quer que os outros tenham a fé que você tem? Não, fique na sua casa. O culto é transmitido. O culto é transmitido. Então, irmãos, é ter consciência, né? Você está tossindo, gripado, escarrando, deu uma febre. Eu fico em casa, irmão. Por que vem para a igreja desse jeito? Aí vem para a igreja, né? Pode prejudicar outras pessoas. Não, fique em casa. Quando for tossir, espirrar, cobre a boca, né? Com o braço, nariz com o braço. Isso aí está sendo falado, eu só estou repetindo aqui, irmãos, porque você está ouvindo todo dia na televisão, não é verdade? Atenção, idosos. Que é o grupo-alvo, né, desse vírus. Parece que ele gosta de gente idosa, né? Então, você que é idoso, ou você já tem alguma doença, você não tem boa saúde, você sabe disso. Você não tem uma boa saúde. Então, para que ficar arriscando? Não é verdade? Evita locais com muita gente. Evita locais públicos. Então, pessoas idosas e pessoas que já têm doenças, já são pessoas doentes, sistema imunológico é baixo, qualquer coisinha você já fica doente, gripado. Evita, irmãos, isso é sabedoria. A nossa igreja, irmãos, tem tomado as atitudes que ela pode tomar. Vocês repararam alguma diferença hoje aí? Você ficou mais longe do irmão, não foi? Poxa, meu irmão ficava tão juntinho de mim. Agora está meio separado. Estou até com saudade do meu irmão, ficar perto. Isso é de propósito, viu, irmão? Nós tiramos algumas cadeiras do santuário e afastamos um pouquinho vocês, justamente para evitar um contato muito próximo. Colocamos aí o álcool gel aí em tudo que é lugar da igreja, aí tem álcool gel. Temos tomado algumas atitudes, irmãos, né, de prevenção. E se precisar, vamos tomar outras medidas, né? Se precisar,
iremos tomar outras medidas. Não pensamos ainda, irmãos, em suspensão dos cultos. Se formos obrigados, né, por uma lei qualquer aí vamos ter que obedecer à lei, se formos obrigados, ou se acharmos necessário também. Amém? Mas procurei consultar aí as igrejas, algumas igrejas, né? E todas elas funcionando normalmente, pelo menos até hoje, estão funcionando, né? Então, assim, não vamos entrar em pânico, vamos tomar as precauções necessárias. Estamos acompanhando os noticiários, as notícias. Então, nós temos uma irmã aqui que é da área de saúde, que nos dá um boletim praticamente diário, porque ela tem reuniões diárias com a Secretaria de Saúde aqui do estado da Bahia. Então ela se reúne com médicos, com o secretário, e ela nos passa a informação do que está acontecendo. Aqui na Bahia, irmãos, parece que os casos não passam de 10 ou 12, e todos os casos na Bahia são importados. O que significa caso importado? É de fora, pessoal que viajou para a Itália, viajou para a Espanha, né? E aí voltou com o vírus e contaminou quem estava aqui, né? Não existe nenhum caso, porque eles têm até um nome técnico para isso, quando não é caso importado, eles dão um outro nome. Na Bahia, pelo menos até hoje de manhã, não tinha nenhum caso que não fosse importado. Tem algumas pessoas que fizeram exame e o resultado não saiu, então tem que esperar o resultado dessas pessoas. Segundo os médicos, a tendência é que se espalhe. Segundo os médicos, a tendência é que se espalhe esse vírus, se espalhe ainda. Mas, irmãos, é como eu falei, vamos tomar as medidas preventivas. Sim, vamos orar, amém? Orar, irmãos. Orar é importante. Vamos orar. Vamos orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos estar orando e estar calmos, tranquilos. Cuidado com as falsas notícias, viu? Muita falsa notícia, irmão, aí na internet. Então, você tem que fazer uma triagem, né, do que é verdadeiro, do que não é, para não ficar na onda do pânico aí, do medo, né? Você deve deixar de vir à igreja? Não, eu vou estar aqui, né? Até segunda ordem, eu vou estar por aqui, viu, irmão? Não vou deixar de vir à igreja, né? A não ser, como eu falei, haja um decreto que proíba as igrejas de funcionarem, né? Parece que o prefeito aí, amanhã, né? A partir de amanhã vai um decreto. Reuniões com mais de 500 pessoas não serão permitidas. Mas a gente vai saber se esse decreto inclui igreja. A gente vai procurar investigar isso. Os irmãos estavam sendo informados pelas nossas redes sociais. Temos o Face da igreja, temos o grupo de WhatsApp, não é? Bem, irmãos, então, é isso aí, viu? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. É que eu pedi a pastora Elis para orar, né? Orar para Deus nos abençoar, que esse vírus, né, não goste da Bahia, né? Ele não, de lugar nenhum, né, irmão? Vamos orar, irmãos, né? Deus tem poder. Apesar de sabermos que é sinal dos tempos, mas sabemos que, mesmo sendo sinal dos tempos, né, Deus pode aliviar, né? Deus, quem tem poder, irmãos, de anular esse vírus? Quem tem poder? Deus tem poder. Deus tem poder. Então vamos orar, né, por isso. Amém. Pai, nós recorremos à Tua graça e ao poder do sangue de Jesus sobre nós. O Teu sangue que nos remiu, que nos redimiu de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a maldição.
Deus, nós nos colocamos agora debaixo do teu sangue, aquele sangue que simbolicamente foi aspergido na casa, ó Deus, do teu povo israelita ali no Egito, para que o anjo da morte, ao passar, não entrasse e não os atingisse. Nós recorremos ao poder do teu sangue, que o teu sangue, Jesus, nos imunize, que o teu sangue, Jesus, nos cubra, para que haja diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Deus vivo. Tomamos posse da tua armadura e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo nesses tempos difíceis. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, que o teu Espírito Santo nos instrua, que o teu Espírito Santo nos ensine, que o teu Espírito Santo nos capacite, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, romper em fé com todas as dificuldades. Em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos debaixo da sombra das tuas asas. Protege os nossos lares, protege as nossas famílias. Nós confiamos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.